Há 2 horas que Matheus Rangel caminha pelos corredores do Hotel Solar de Minas. Hoje, na noite de núpcias, ele vai dizer algo que mudará tudo para sempre. No quarto histórico com paredes de pedra secular, Clara arruma os cabelos diante do espelho antigo, sem saber que está prestes a ouvir as palavras mais cruéis da vida. O peso da tradição ecoa pelas paredes do casarão colonial. As mesmas pedras que viram gerações se casarem agora testemunharão o fim de um sonho antes mesmo dele começar. Se inscreva no canal, ative o sininho e me conta. Você já disse algo que mudou tudo para sempre? Dezembro. A cerimônia tinha sido perfeita. Matheus está na varanda do quarto nupcial observando as ruas históricas de Ouro Preto. São 10 da noite. Sua gravata está afrouxada, o paletó jogado sobre a poltrona colonial. Clara termina de escovar os cabelos. Ele a observa pelo reflexo no espelho. Vestido de renda branco, simples, mas elegante. Ela é bonita de uma forma discreta, natural. O tipo de beleza que cresce com o tempo em vez de chamar atenção à primeira vista. Como você está se sentindo? Pergunta Clara, ainda de costas para ele. Matheus hesita. Durante 3 horas de recepção. Sorriu para 200 convidados, cumprimentou parentes, agradeceu felicitações. Representou o papel do noivo feliz com perfeição. Agora, sozinho com ela, não consegue mais fingir. Confuso, responde finalmente. Clara se vira. Os olhos dela são calmos, observadores, como se já soubesse que essa conversa viria mais cedo ou mais tarde. Confuso como, Matheus caminha até a janela. A cidade histórica se estende lá embaixo, iluminada por lampiões antigos. Turistas passeiam pelas ruas de paralelepípedo, tirando fotos, aproveitando a atmosfera romântica. Ironia cruel. Clara, eu preciso te dizer uma coisa. Ela senta na beira da cama, mãos cruzadas no colo. Postura ereta, expressão serena. Parece preparada para qualquer coisa. Estou ouvindo. Matheus respira fundo. As palavras que vai pronunciar vão ecoar pelo resto da vida dele. Mas não consegue mais guardá-las. Eu devia ter te deixado no altar. O silêncio que se segue é absoluto. Nem o barulho da rua lá embaixo parece entrar no quarto. Clara não se move. Não grita, não chora, não pergunta por quê. Apenas processa. Por que não deixou? Pergunta finalmente, voz baixa mas firme. Matheus se vira para ela esperando lágrimas, desespero, qualquer reação emocional que justifique o que acabou de fazer. Mas Clara continua calma. Porque sou covarde, admite ele. Covarde como? Covarde para decepcionar as famílias. Covarde para enfrentar as consequências. Covarde para assumir que não queria estar aqui. Clara assente devagar, como se as peças de um quebra-cabeças finalmente se encaixassem. E agora? Agora te falei a verdade. E o que espera que eu faça com ela? A pergunta pega Matheus desprevenido. Ele esperava drama, confronto, talvez até alívio por parte dela. Não esperava essa lucidez fria. Não sei. Clara se levanta, caminha até a janela. Fica ao lado dele, observando a cidade histórica lá embaixo. Sabe qual é a diferença entre nós dois, Matheus? Qual? Você casou comigo fugindo de alguma coisa. Eu casei com você indo em direção a algo. Matheus franze a testa. Que algo? Clara sorri, mas sem alegria. Liberdade. A palavra fica suspensa no ar como uma revelação. Não entendi. Você vai entender. Mas para isso preciso te contar uma história que nunca contei para ninguém. Clara volta para a poltrona. Se senta de frente para ele. A luz baixa do abajur ilumina seu rosto, criando sombras dramáticas. Há 2 anos recebi uma proposta para trabalhar no Museu do Louvre em Paris. Especialização em restauração de obras renascentistas. Era o sonho da minha vida profissional. Matheus a observa em silêncio. Mas meu pai estava doente, câncer, e minha mãe não conseguia cuidar dele sozinha. Então recusei a vaga e fiquei. Clara. Ele morreu 6 meses depois. E eu percebi que sacrifiquei meu sonho por nada, porque ele ia morrer de qualquer jeito. As palavras saem sem autopiedade,
apenas como constatação factual. Foi aí que nossos pais falaram do acordo de casamento. E eu vi uma oportunidade. Que oportunidade? De cumprir a última obrigação familiar antes de seguir minha vida. Casar com você, passar 2 anos como esposa dedicada, depois me divorciar e ir para Paris sem peso na consciência. Mateus sente como se o chão tivesse sumido debaixo dos pés. Você planejou tudo isso? Planejei. E funcionaria perfeitamente se você não tivesse falado a verdade agora. Por quê? Clara se levanta, vai até a mala que trouxe para a lua de mel. Tira uma pasta de documentos, porque agora eu não preciso esperar 2 anos. Abre a pasta. Dentro, formulários de divórcio já preenchidos. Eu trouxe isso como plano B, caso você mudasse de ideia durante a lua de mel. Mateus olha os papéis sem conseguir processar completamente. Você ia me deixar? Se fosse necessário, mas você se adiantou. Clara guarda os documentos de volta na pasta. Pode ficar com o quarto essa noite. Eu vou para o quarto ao lado. Amanhã conversamos sobre os próximos passos. Ela pega a nécessaire, algumas roupas, se dirige à porta. Na soleira, para e se vira. Mateus? Sim? Obrigada por ter sido honesto, mesmo que tarde demais. A porta se fecha com um clique suave. Mateus fica sozinho no quarto nupcial, cercado pelas paredes históricas que testemunharam o fim do seu casamento antes mesmo dele começar. Mas como chegamos até aqui? Para entender essa confissão devastadora, preciso voltar ao início. Preciso contar como um homem criado para o sucesso descobriu que não sabia nem mesmo o que queria da própria vida. 6 meses antes, Mateus Rangel não imaginava que ia se casar, e muito menos que ia descobrir quem realmente era através da pessoa que escolheu para dividir a vida. Junho. O escritório da Rangel em Associados no Centro Financeiro de Belo Horizonte reflete perfeitamente o homem que o comanda. Moderno, impessoal, eficiente. Mateus Rangel, aos 34 anos, é sócio da empresa de investimentos que o avô fundou há 50 anos. Sucesso hereditário. Responsabilidade hereditária. Pressão hereditária. Casamento também é investimento, sempre dizia o pai dele. Escolha uma esposa que agregue valor à família. Mateus cresceu acreditando nisso. Namorou mulheres do mesmo círculo social, sempre com aprovação prévia da família. Relacionamentos calculados, sem riscos emocionais. Até os 34 anos, funcionou perfeitamente. Até o dia em que Benedito Rangel, seu pai, apareceu no escritório com uma proposta diferente. Conversei com Ernesto Cavalcante, disse Benedito, sentado na poltrona de couro em frente à mesa do filho. A filha dele, Clara, está na idade certa. Família tradicional, educação esmerada, sem vícios ou escândalos. Mateus olhou para o pai sem entender aonde aquilo ia dar. E seria um casamento perfeito. Unir as duas famílias, fortalecer os negócios, cumprir as tradições. Pai, não estou procurando casamento agora. Benedito riu. Ninguém nunca está procurando, filho. Por isso que existem as famílias para orientar. Mateus conhecia aquele tom. Não era sugestão. Era orientação disfarçada de conversa. Eu nem conheço a moça. Por isso vamos marcar um encontro. Jantar na casa deles no próximo sábado. Na semana seguinte, Mateus dirigiu até a casa dos Cavalcante no bairro Mangabeiras. Mansão estilo colonial, jardim impecável, portão de ferro trabalhado, ostentação discreta do jeito que as famílias tradicionais mineiras gostavam. Ernesto Cavalcante o recebeu na sala de visitas. Homem de 60 anos, postura ereta, comprimento firme. O tipo de pessoa que Mateus conhecia bem. Empresário bem-sucedido, conservador, acostumado a ter suas decisões respeitadas. Mateus, que bom te conhecer pessoalmente. Seu pai fala muito de você. Igualmente, senhor Cavalcante. Onde está Clara? Perguntou Benedito, que acompanhara o filho. Deve estar terminando de se arrumar. Mulher, né? Demora uma eternidade para ficar bonita. Os homens riram da piada machista. Mateus riu junto, mais por educação que por achar graça. Foi quando Clara desceu a escada. Mateus a viu antes dela vê-lo.
Vestido azul simples, cabelos presos, sem joias exageradas. Bonita de forma natural, sem artifícios. Mas o que mais chamou atenção foi a expressão. Reservada, observadora, como se estivesse avaliando a situação tanto quanto sendo avaliada. Clara, venha conhecer o Mateus. Ela se aproximou, estendeu a mão com polidez formal. Prazer. Igualmente. O aperto de mão foi firme, rápido, sem flerte ou coqueteria. Durante o jantar, Clara falou pouco. Respondia quando perguntada, mas não se esforçava para impressionar. Mateus soube que ela era formada em História da Arte, trabalhava como restauradora, morava com os pais desde que voltara de uma especialização no Rio de Janeiro. Clara sempre foi estudiosa, disse a mãe, desde pequena com o nariz enfiado nos livros. Características admiráveis numa esposa, comentou Benedito. Mateus percebeu Clara enrijecer ligeiramente ao ouvir o comentário, mas ela não disse nada. Depois do jantar, os pais ficaram na sala conversando sobre negócios. Mateus e Clara saíram para o jardim. Desculpa a situação, disse Mateus assim que ficaram sozinhos. Clara o olhou, surpresa. Por quê? Por essa pressão toda. Sei que deve ser constrangedor. Clara caminhou até a fonte no centro do jardim. Observou os peixes dourados nadando preguiçosamente. Você não quer se casar comigo? A pergunta direta pegou Mateus desprevenido. Não é isso. Então o que é? Mateus hesitou. Não estava acostumado a mulheres tão diretas. É que nem te conheço. Como posso saber se quero me casar com alguém que acabei de conhecer? Clara riu, mas sem alegria. Você acha que nossos pais se importam com isso? E você se importa. Clara parou de olhar os peixes e encarou Mateus. Posso fazer uma pergunta pessoal? Pode. Você já se apaixonou alguma vez na vida? A pergunta foi como um soco no estômago. Por que pergunta isso? Porque eu nunca. E tenho curiosidade de saber se é realmente necessário para um casamento funcionar. Mateus ficou sem resposta. Nunca tinha pensado nisso de forma tão crua. Não sei, admitiu finalmente. Então estamos no mesmo barco. Clara voltou a olhar os peixes. Olha, Mateus, vou ser sincera com você. Minha família quer que eu me case. Sua família quer que você se case. Nós dois somos adultos, educados, sem vícios destrutivos. Podemos fazer isso dar certo sem drama. Como? Sendo honestos um com o outro. Sem expectativas românticas e reais. Parceria, não paixão. Mateus a observou falando. Havia algo refrescante naquela honestidade sem floreios. E se não funcionar? Aí nos divorciamos como pessoas civilizadas. 2 meses depois, estavam noivos. 4 meses depois, casados. Durante todo esse período, Mateus se convenceu de que tinha feito a escolha certa. Clara era inteligente, independente, sem drama. Eles conversavam bem, tinham interesses similares, se respeitavam mutuamente. O casamento perfeito no papel. Até a noite de núpcias, quando Mateus descobriu que papel e realidade eram coisas completamente diferentes. Naquele momento, Clara terminava os últimos preparativos para a cerimônia, animada com o vestido que escolhera, com as flores que aprovara, com a festa que planejara nos mínimos detalhes. Mateus observava tudo de longe, com uma sensação crescente de que estava cometendo um erro terrível. Se soubesse o que descobriria sobre si mesmo nas próximas horas, talvez tivesse cancelado o casamento. Talvez tivesse encontrado coragem para ser honesto antes de subir ao altar. Mas era tarde demais. A cerimônia começaria em 2 horas. A cerimônia na Igreja do Rosário foi impecável. Clara desceu o corredor central com o pai, vestido branco esvoaçante, véu de renda francesa da bisavó. Mateus esperava no altar, terno azul marinho, gravata de seda, postura ereta. Por fora, o casal perfeito. Por dentro, 2 pessoas cumprindo um roteiro. Aceita Clara como esposa? Perguntou o padre. Aceito. A resposta saiu automática, ensaiada. Mateus olhou nos olhos de Clara quando pronunciou as palavras. Ela retribuiu o olhar com serenidade,
sem emoção exagerada, mas também sem frieza. Aceita Mateus como esposo? Aceito. A voz dela saiu firme, clara, sem hesitação. Os anéis foram trocados. O beijo foi casto, apropriado para o ambiente religioso. Os convidados aplaudiram. Casados. A festa aconteceu no Solar de Minas, mesmo hotel onde passariam a noite de núpcias. Recepção no Jardim Histórico. Iluminação com luzes amareladas. Música ao vivo. Comida mineira sofisticada. 200 convidados. 3 horas de sorrisos forçados. Mateus cumprimentou parentes que não via há anos. Agradeceu felicitações de colegas de trabalho. Posou para fotos com pessoas que mal conhecia. O noivo perfeito representando o papel esperado. Clara circulava entre as mesas com elegância natural. Conversava com as tias. Agradecia os parabéns. Supervisionava discretamente os detalhes da festa. A noiva perfeita cumprindo seu papel. Mas Mateus a observava e percebia algo que ninguém mais notava. Clara também estava representando. Durante a valsa dos noivos, ela dançou nos braços dele com técnica perfeita, mas sem entrega emocional. Sorriu para as fotos, mas Mateus viu que o sorriso não chegava aos olhos. "Você está bem?" Sussurrou no ouvido dela durante a dança. "Perfeitamente. E você?" "Também." Mentira de ambos os lados. Quando a festa terminou, subiram juntos para o quarto nupcial. Elevador antigo, silêncio constrangedor, cada um perdido nos próprios pensamentos. No corredor, Clara parou na frente da porta. "Mateus, sim? Podemos conversar antes de qualquer coisa?" "Claro." Entraram no quarto. Clara acendeu apenas o abajur, criando uma atmosfera íntima que contrastava com a tensão entre eles. "Como você se sente?" perguntou ela, se sentando na poltrona colonial. Mateus afrouxou a gravata, tirou o paletó. "Honestly, confuso." "Confuso como?" "Como se tivesse acabado de acordar no meio de uma peça de teatro sem saber qual é o meu papel." Clara assentiu, como se entendesse perfeitamente. "Eu me sinto parecida." Mateus se sentou na beira da cama de frente para ela. "Clara, posso te fazer uma pergunta?" "Pode." "Por que você aceitou se casar comigo? E não me venha com a resposta diplomática sobre famílias e tradições. Quero saber o motivo real." Clara ficou em silêncio por longo tempo, observando as próprias mãos. "Porque preciso de 2 anos." "Para quê?" "Para cumprir uma promessa que fiz para o meu pai antes dele morrer." Mateus franziu a testa. "Que promessa?" Clara levantou, caminhou até a janela que dava para o pátio histórico do hotel. "Meu pai morreu de câncer há 2 anos. Nos últimos meses, ele ficou obcecado com a ideia de me ver casada e bem estabelecida na vida. Era a única coisa que o tranquilizava. Clara, prometi a ele que me casaria e seria uma esposa dedicada por pelo menos 2 anos. Depois disso, se não desse certo, ele me daria a bênção para seguir minha própria vida." "E que vida é essa?" Clara se virou para ele. "Paris. Tenho uma vaga esperando no Louvre para especialização em restauração de obras renascentistas. Adiei 2 vezes por causa da doença do papai. Agora não posso mais adiar." Mateus sentiu como se tivesse sido atingido por um raio. "Você vai embora?" "Em 2 anos. Se nosso casamento não se tornar algo real até lá." "E como você define algo real?" Clara voltou para a poltrona, se sentou de frente para ele. "Amor, cumplicidade verdadeira, vontade genuína de construir uma vida juntos. E se isso acontecer? Aí eu fico. E abro mão de Paris definitivamente." Mateus a observou falando. Havia uma determinação férrea por trás da delicadeza aparente. "Você já decidiu que não vai acontecer." Não era pergunta, era constatação. Clara sorriu pela primeira vez desde que entraram no quarto. "Digamos que sou realista." "Por quê?" "Porque você me olha como se eu fosse um problema a ser resolvido, não uma pessoa para se relacionar." A observação foi certeira e dolorosa. "Não é verdade."
Mateus, durante 6 meses de noivado, quantas vezes você me perguntou sobre os meus sonhos? Sobre o que me faz feliz? Sobre meus medos? Mateus abriu a boca para responder e percebeu que não tinha resposta. Quantas vezes você me contou sobre os seus? Silêncio. Nós somos estranhos educados que dividiram uma mesa de jantar por 6 meses. Não somos um casal. As palavras de Clara ecoaram no quarto histórico como uma sentença. E agora? Perguntou Mateus. Agora tentamos. De verdade dessa vez. Sem fingimento, sem representação. 2 pessoas conhecendo uma a outra. Clara se levantou, pegou a nécessaire. Mas hoje não. Hoje nós 2 estamos exaustos demais para qualquer coisa real. Onde você vai? Tomar banho, me trocar, dormir. Amanhã começamos de novo. Na porta do banheiro ela parou. Mateus? Sim? Obrigada por ter sido honesto comigo. Mesmo sem perceber, Clara fechou a porta atrás de si, deixando Mateus sozinho com a revelação de que casara com uma completa desconhecida. E que ela tinha razão. Mas a verdade era ainda mais perturbadora do que ele imaginava. 10 anos antes. Mateus tinha 24 anos e acabara de se formar em administração de empresas pela UFMG. Primeiro da turma, estágio garantido na empresa da família, futuro traçado com precisão cirúrgica. Naquela época, namorava Júlia Santos, colega de faculdade, relacionamento de 2 anos. Ela era diferente das outras mulheres do círculo social dele. Filha de um mecânico, bolsista integral, determinada a vencer na vida pela própria força. Júlia era tudo o que Mateus achava que queria. Autêntica, apaixonada, capaz de amá-lo pelo que era, não pelo que possuía. Mas tinha um problema. A família Rangel nunca a aprovaria. Ela não tem a educação adequada, dizia Benedito quando o assunto surgia. Família sem tradição, sem patrimônio. Não é o tipo de mulher que agrega valor à nossa linhagem. Mateus sempre reagia defendendo Júlia, mas no fundo sabia que o pai tinha poder de veto sobre suas decisões importantes. Uma noite, depois da formatura, Júlia fez a pergunta que Mateus temia ouvir. Quais são os nossos planos agora? Estavam no apartamento simples que ela dividia com 2 amigas. Mateus se formara, mas continuava morando na mansão da família até decidir o próximo passo. Que tipo de planos? Mateus, namoramos há 2 anos. Você vai assumir um cargo na empresa do seu pai. Eu consegui um emprego numa agência de publicidade. Está na hora de pensarmos em morar juntos, não acha? Mateus bebeu um gole de cerveja. Ganhou tempo. É complicado. Como assim complicado? Minha família tem expectativas específicas sobre com quem eu vou me relacionar seriamente. Júlia o olhou sem entender. E eu não me encaixo nessas expectativas. Não era pergunta, era constatação dolorosa. Mateus baixou os olhos. Não é pessoal, é questão de compatibilidade social. Compatibilidade social? A voz de Júlia subiu de tom. Mateus, você está falando sério? Júlia, você não entende a pressão que eu sofro. A empresa familiar tem tradições, tem uma imagem a manter. E eu não sirvo para essa imagem. Não é isso. É exatamente isso. Júlia se levantou, caminhou até a janela. Você está me dizendo que 2 anos de relacionamento não valem nada, porque eu não tenho sobrenome de família tradicional. Eu não disse isso. Não precisou. Júlia se virou para ele, olhos marejados de lágrimas que se recusava a derramar. Sabe qual é a diferença entre nós 2, Mateus? Eu te amo pelo que você é. Você me avalia pelo que eu represento. Júlia. Não. Deixa eu terminar. Durante 2 anos eu achei que você era diferente dos outros ricos mimados que conheci na faculdade. Achei que você via as pessoas de verdade, não apenas as posições sociais delas. Mateus se levantou, tentou se aproximar. Eu vejo você. Não vê. Se visse, não estaria aqui explicando por que eu não sirvo para a sua família. As palavras de Júlia atingiram Mateus como bofetadas. O que você quer que eu faça? Que abandone tudo pela gente? Quero que você queira abandonar tudo pela gente. Mas você não quer. E eu não vou implorar para ser amada.
Uma semana depois, Júlia terminou o relacionamento. Mudou-se para São Paulo, construiu uma carreira brilhante na publicidade, casou com um publicitário bem-sucedido. Mateus soube disso anos mais tarde através de redes sociais. Ele não sentiu ciúme, nem tristeza, nem alívio. Sentiu vazio. A partir daquele dia, Mateus construiu uma muralha emocional ao redor do coração. Relacionamentos casuais, mulheres do mesmo círculo social, conexões aprovadas pela família. Nunca mais se permitiu sentir algo profundo o suficiente para criar conflito com as expectativas familiares. Durante 10 anos, funcionou perfeitamente, até conhecer Clara. Clara era diferente porque não queria derrubar a muralha. Não fazia pressão emocional, não cobrava declarações de amor, não tentava mudá-lo. Simplesmente existia ao lado dele de forma natural. E exatamente por isso, a muralha começou a rachar. Mateus se lembrou da conversa com Júlia quando percebeu que estava se permitindo gostar genuinamente de Clara. As mesmas palavras ecoaram na mente. Você me avalia pelo que eu represento. Agora, na noite de núpcias no hotel histórico, depois da conversa honesta com Clara, Mateus enfrentava o que tentara evitar por uma década: a possibilidade de amor real, incontrolável, que não cabia nas expectativas familiares. Clara representava tudo o que sua família aprovava, mas despertava nele sentimentos que não sabia como processar. E isso o apavorava. Na madrugada, Mateus acordou suando. Sonhara com Júlia, com as palavras dela, com o desprezo nos olhos dela quando percebeu que ele escolheria a aprovação familiar acima do amor. Levantou, foi até a varanda do quarto histórico, acendeu um cigarro. Não fumava há anos, mas pediram um maço no bar do hotel durante a festa. O centro histórico de Ouro Preto estava silencioso. Ruas de paralelepípedo, casarões coloniais, igrejas centenárias. História pura em cada pedra. Mateus pensou em Clara dormindo no quarto ao lado. Lembrou da conversa franca, da forma como ela o olhara, da honestidade sem concessões que ela oferecera. E teve medo. Medo de machucá-la como machucara Júlia. Medo de não conseguir amar de verdade mesmo tendo encontrado alguém que merecia ser amada. Medo de descobrir que, mesmo com Clara, mesmo com toda a aprovação familiar, ele continuava sendo o homem frio e calculista que sempre fora. Pior, medo de que Clara descobrisse isso antes dele conseguir mudar. Mateus terminou o cigarro e voltou para o quarto. Na escrivaninha de madeira trabalhada, pegou um papel timbrado do hotel e começou a escrever uma carta que nunca enviaria. Júlia, você tinha razão. Mas parou na segunda linha, amassou o papel, jogou no lixo. Algumas verdades eram pesadas demais para serem escritas. Algumas feridas eram profundas demais para serem curadas com desculpas tardias. Mateus se deitou na cama king size, sozinho no quarto nupcial, e percebeu que estava prestes a repetir o mesmo erro que cometera 10 anos antes. E foi assim que o medo do próprio coração construiu a segunda grande tragédia emocional da vida dele. Clara acordou às 6 da manhã com o barulho dos sinos da Igreja do Rosário. O primeiro pensamento foi da conversa da noite anterior. O segundo foi que precisava tomar uma decisão sobre os próximos 2 anos da vida. Vestiu um roupão simples, saiu para a varanda do quarto. O centro histórico de Ouro Preto despertava devagar. Comerciantes abrindo as portas, turistas começando as caminhadas matinais, o cheiro de café saindo das pousadas próximas. Vida real retomando seu curso depois da fantasia do casamento. Clara observou o movimento da rua e pensou no que Mateus dissera. Eu devia ter te deixado no altar. A frase ecoou na mente dela durante toda a madrugada insone. Não porque a machucara, mas porque revelara algo que ela já suspeitava há meses. Mateus casara com ela fugindo de alguma coisa, não buscando algo. Batidas na porta interromperam seus pensamentos. Clara, você está acordada? Mateus. Estou, pode entrar. Ele abriu a porta devagar, como se entrasse em território inimigo. Estava vestido, mas com a mesma roupa da noite anterior amarrotada. Barba por fazer, cabelo bagunçado, olheiras profundas.
Como você dormiu? Não dormi. E você? Também não. Mateus se aproximou da varanda, ficou ao lado dela observando a cidade histórica. Clara, sobre ontem à noite. Você se arrependeu de ter falado a verdade? A pergunta direta o pegou desprevenido. Não é isso. Então o que é? Mateus respirou fundo. É que eu não sei o que fazer agora. Clara se virou para ele. Com o quê? Com a gente, com o casamento, com essa situação toda. Clara caminhou até a poltrona, se sentou de frente para ele. Mateus, posso te fazer algumas perguntas? Pode. Por que você aceitou se casar comigo? Por quê? Porque fazia sentido. Que tipo de sentido? Mateus hesitou. Sentido prático. Famílias compatíveis, objetivos similares, sem complicações emocionais. E ontem à noite, quando disse que devia ter me deixado no altar, o que mudou? Mateus caminhou até a janela, evitou olhar diretamente para ela. Percebi que não era justo com você. Só comigo? Como assim? Não era justo com você também? A pergunta fez Mateus se virar. Não entendi. Clara se levantou, se aproximou dele. Mateus, você passou 6 meses de noivado representando o papel do noivo perfeito. Sorriu quando devia sorrir, concordou com as decisões da cerimônia, cumpriu todas as obrigações sociais, mas em nenhum momento pareceu estar fazendo isso porque queria. Clara. Não, deixa eu terminar. Ontem à noite você finalmente disse o que estava sentindo de verdade. E agora está se sentindo culpado por ter sido honesto. As palavras dela eram certeiras e dolorosas. Não é culpa. É o que então? Mateus voltou para a poltrona, se sentou pesadamente. Confusão. Sobre o quê? Sobre não saber se o que estou sentindo é real ou se é só medo de assumir responsabilidades. Clara se sentou na beira da cama, de frente para ele. Como você se sente quando está comigo? Comfortable. Você é fácil de conversar, inteligente, não faz drama. Isso não é sentimento, é avaliação. Mateus franziu a testa. Qual a diferença? Sentimento é quando você sente falta da pessoa. Quando fica genuinamente preocupado com o bem-estar dela. Quando imagina um futuro juntos e isso te deixa feliz, não ansioso. E avaliação é quando você lista as qualidades da pessoa como se fosse um currículo. Mateus baixou a cabeça. Eu fiz isso com você. Fez, durante 6 meses inteiros. E por que você aceitou? Clara sorriu, mas sem alegria. Porque eu também estava avaliando. Me avaliando como? Como o marido perfeito no papel para me dar os 2 anos que preciso. A honestidade de Clara foi como um soco no estômago. Você nunca teve intenção de que isso fosse real? Tive. Nos primeiros meses achei que poderia funcionar. O que mudou? Clara se levantou, caminhou até a escrivaninha onde Mateus havia tentado escrever a carta na madrugada. Percebi que você me olhava como uma solução para um problema, não como uma pessoa que você queria conhecer. Que problema? A pressão familiar para se casar. A necessidade social de ter uma esposa adequada. A conveniência de um relacionamento sem riscos emocionais. Cada palavra era verdadeira e devastadora. Clara. Mateus, posso te contar algo? Pode. Na semana passada, 3 dias antes do casamento, eu quase cancelei tudo. Mateus levantou a cabeça surpreso. Por quê? Porque percebi que você estava se casando comigo pelos motivos errados. E eu estava me casando com você pelos motivos errados. Mas não cancelou. Não. Porque decidi te dar uma chance de ser honesto. Como assim? Clara voltou para a poltrona, se sentou de frente para ele. Pensei que talvez, se passássemos tempo juntos de verdade, sem a pressão das famílias e das expectativas sociais, você conseguisse descobrir o que realmente quer. E se eu descobrisse que não te quero, aí pelo menos os 2 saberíamos a verdade. Mateus a observou falando. Havia uma coragem serena nela que ele nunca tinha notado antes. E se eu descobrisse que te quero? Aí teríamos uma chance real. E agora, depois do que eu disse ontem, Clara ficou em silêncio por longo tempo. Agora eu sei que você foi honesto comigo.
E isso vale alguma coisa. Mas não vale tudo. Não. Porque honestidade sobre não me querer não é a mesma coisa que descobrir que me quer. As palavras ficaram suspensas no ar como uma sentença. O que você quer fazer? Perguntou Mateus. Clara se levantou, pegou a pasta de documentos que trouxera na véspera. Quero te dar uma escolha real. Abriu a pasta, tirou os papéis de divórcio. Podemos assinar isso agora e fingir que nada aconteceu. Você volta para a sua vida, eu volto para a minha. Ou passamos os próximos 2 anos tentando construir algo real. Sem fingimento, sem representação. 2 pessoas se conhecendo de verdade. Clara colocou os papéis na mesa entre eles. Mas se escolher a segunda opção, tem que ser porque você quer tentar, não porque se sente obrigado ou culpado. Mateus olhou os documentos de divórcio, depois olhou para Clara. E se eu escolher tentar e não conseguir? Aí nos divorciamos como pessoas civilizadas que tentaram e não deu certo. E se conseguir? Clara sorriu pela primeira vez desde que acordara. Aí descobrimos como é um casamento de verdade. Mateus se levantou, caminhou pelo quarto, parou na frente da janela. Lá fora, Ouro Preto continuava sua rotina histórica. Turistas fotografando igrejas barrocas, comerciantes vendendo souvenirs, vida real acontecendo enquanto ele tomava a decisão mais importante da vida. Agora Mateus tinha uma escolha impossível e tinha uma última chance de descobrir quem realmente era. Mateus ficou parado na janela por 10 minutos. Clara esperou em silêncio. Não pressionou, não argumentou, não tentou influenciar a decisão dele, apenas esperou. Essa paciência calma dele impressionou. A maioria das mulheres que conhecera faria drama, choraria, tentaria manipular emocionalmente a situação a favor delas. Clara simplesmente oferecera 2 opções claras e aguardava a resposta. Posso fazer uma pergunta? Disse Mateus finalmente. Pode. Se eu escolher tentar, o que exatamente isso significa? Clara se levantou, caminhou até ele. Significa começar do zero, nos conhecer de verdade, sem pressões familiares, sem expectativas sociais, sem representação. Como 2 estranhos que se conheceram ontem. Exatamente. Mateus se virou para ela. E se descobrirmos que não temos nada em comum além do que nossas famílias aprovam? Aí pelo menos tentamos. Clara, posso te contar uma coisa? Pode. Mateus respirou fundo. Há 10 anos eu namorei uma mulher chamada Júlia. Era completamente diferente de você. Origem simples, sem dinheiro, sem conexões sociais. Clara o observou falar sem interromper. Eu a amava, de verdade. Era a primeira vez na vida que senti algo real por alguém. O que aconteceu? Escolhi a aprovação da minha família em vez dela. As palavras saíram carregadas de arrependimento. E como você se sente sobre isso hoje? Que cometi o maior erro da minha vida. Clara assentiu devagar. E tem medo de cometer de novo? Tenho medo do contrário. Como assim? Mateus se afastou da janela, se sentou na beira da cama. Tenho medo de escolher você pelos motivos certos dessa vez e descobrir que não sou capaz de amar de verdade. A confissão foi crua e dolorosa. Por que acha isso? Porque depois de Júlia eu me fechei. Durante 10 anos mantive relacionamentos superficiais, sem envolvimento emocional real, e funcionou. Nunca mais me machuquei, nunca mais machuquei ninguém. E agora? Agora estou com medo de ter perdido a capacidade de sentir alguma coisa profunda. Clara se sentou ao lado dele na cama. Mateus, posso te dizer algo que talvez você não queira ouvir? Pode. O fato de você estar com medo já prova que não perdeu a capacidade de sentir. Mateus a olhou confuso. Como assim? Pessoas que não sentem nada não têm medo de machucar os outros. Você está aqui, sendo brutalmente honesto comigo, justamente porque se importa com o que eu sinto. A observação fez sentido de uma forma que Mateus não esperava. Você acha? Tenho certeza. Clara se levantou, foi até a escrivaninha, pegou os papéis de divórcio. Mas não é sobre o que eu acho.
É sobre o que você decide. Ela estendeu os documentos para ele. Assina aqui embaixo se quiser terminar agora. Sem ressentimentos, sem drama. Mateus pegou os papéis, leu rapidamente. Tudo já estava preenchido. Só faltava a assinatura dele. Você estava mesmo preparada para isso? Estava. Desde o dia que aceitei me casar com você. Por quê? Porque aprendi que é melhor ter uma saída planejada do que ficar presa numa situação que não tem futuro. Mateus colocou os papéis na mesa, não assinados. E se eu não assinar? Aí começamos de novo. Como? Clara sorriu pela primeira vez desde o início da conversa. Como dois adultos que se conheceram numa situação estranha e decidiram tentar construir algo real. Sem pressões familiares? Sem. Aliás, podemos nem contar para eles que estamos recomeçando. Deixar todo mundo pensando que está tudo normal. A ideia agradou Mateus mais do que deveria. Como dois estranhos casados experimentando uma vida juntos? Exatamente. Mateus se levantou, caminhou pelo quarto, parou na frente do espelho antigo. Viu um homem de 34 anos, bem-sucedido profissionalmente, mas emocionalmente perdido. Alguém que passara a vida inteira cumprindo expectativas alheias em vez de descobrir o que realmente queria. Clara? Sim. Se formos tentar isso, tem que ser com algumas regras. Que regras? Mateus se virou para ela. Primeira, honestidade total. Sem fingimento, sem representação, sem tentar impressionar um ao outro. Concordo. Segunda, se não funcionar, nos divorciamos sem drama. Você vai para Paris, eu fico aqui e seguimos nossas vidas. Concordo. Terceira, durante esses 2 anos nós dois nos comprometemos a tentar de verdade. Não como um experimento que esperamos que dê errado. Clara estendeu a mão. Temos um acordo. Mateus apertou a mão dela. O toque foi firme, sem romantismo, mas com algo que não existia antes. Respeito mútuo. E agora? Agora saímos deste quarto e começamos nossa lua de mel de verdade. Como dois estranhos. Como duas pessoas que acabaram de se conhecer e têm 2 anos para descobrir se podem construir uma vida juntos. Mateus pegou os papéis de divórcio, os rasgou devagar. Não vamos precisar disso. Como tem certeza? Porque mesmo que não dê certo entre a gente, pelo menos vou saber que tentei. Clara sorriu, e dessa vez o sorriso chegou aos olhos. Então vamos tentar. Naquela manhã, Mateus e Clara desceram para o café da manhã do hotel como 2 pessoas completamente diferentes das que subiram na noite anterior. Não como marido e mulher cumprindo um papel social, mas como 2 indivíduos corajosos o suficiente para tentar construir algo real, mas não esperavam pelo que descobririam sobre si mesmos nos próximos dias. 6 meses se passaram desde a noite de núpcias em Ouro Preto. Mateus e Clara voltaram para Belo Horizonte como 2 pessoas que acordaram de um sonho. Ou melhor, de uma representação que durou tempo demais. Nos primeiros dias foi estranho. Moravam na mesma casa, dormiam no mesmo quarto, mas se relacionavam como colegas de apartamento educados. Cada um respeitando o espaço do outro, testando limites, descobrindo personalidades reais. Clara mostrou ser mais independente do que Mateus imaginava. Voltou ao trabalho de restauração com energia renovada. Assumiu projetos desafiadores. Passou a sair com amigas que Mateus nem sabia que existiam. Mateus descobriu que gostava da companhia dela quando ela não estava tentando agradá-lo. Clara tinha senso de humor sarcástico, opiniões fortes sobre arte e política, paciência infinita com gatos abandonados que apareciam no quintal. Lentamente, começaram a conversar de verdade. Sobre os livros que liam, os filmes que assistiam, as frustrações no trabalho. Sobre família, amigos, planos para o futuro. Conversas reais entre pessoas reais. No 3º mês, Mateus percebeu que esperava pelas conversas no jantar. Que sentia falta de Clara quando ela viajava a trabalho. Que gostava de acordar e encontrá-la lendo na varanda com uma xícara de café. No 4º mês, Clara percebeu que Mateus tinha humor quando relaxava. Que era generoso de formas discretas.
ajudando funcionários da empresa com problemas pessoais, que ficava genuinamente preocupado com o bem-estar dela. No 5º mês, se beijaram pela primeira vez desde o casamento. Foi numa tarde de domingo. Clara estava no jardim, tentando salvar uma roseira doente. Mateus a observava da janela da cozinha, admirando a concentração dela, a forma cuidadosa como tratava as plantas. Desceu para ajudar. Trabalharam lado a lado por 2 horas, sujos de terra conversando sobre tudo e nada. Quando terminaram, Clara tinha terra no rosto. Mateus se aproximou para limpar com o dedo. O momento ficou suspenso entre eles. Clara não se afastou. Mateus não recuou. O beijo foi suave, natural. Sem pressa, sem expectativas além do prazer daquele momento específico. Quando se separaram, sorriram um para o outro. "Isso significa alguma coisa?" perguntou Clara. "Significa que estamos aprendendo." "Aprendendo o quê?" "Como é gostar de verdade de alguém." No 6º mês, Mateus estava no escritório quando recebeu uma ligação que mudou tudo. "Mateus? É Clara. Preciso te contar uma coisa." "Aconteceu alguma coisa?" "Recebi uma ligação do Louvre. A vaga que estava esperando apareceu de novo. Eles querem uma resposta em 1 semana." O mundo de Mateus parou. "E o que você vai responder?" Silêncio longo do outro lado. "Não sei." "Clara. Mateus, quando fizemos nosso acordo, eu tinha certeza de que ia para Paris no final dos 2 anos. Agora. Agora o quê? Agora não tenho mais certeza de nada." Mateus saiu do escritório, dirigiu para casa mais rápido do que deveria. Encontrou Clara na varanda olhando o jardim que cultivaram juntos. "Clara, precisamos conversar." Ela se virou. Os olhos estavam vermelhos. "Você estava chorando?" "Estava pensando." "No quê?" Clara se levantou e se aproximou dele. "Em como a vida é irônica." "Como assim?" "Passei 2 anos planejando ir embora para Paris. E agora que a oportunidade chegou, não sei se quero mais." Mateus sentou na cadeira de balanço que compraram no mês anterior. "Por que não?" Clara se sentou ao lado dele. "Porque me apaixonei." As palavras ficaram suspensas no ar como uma confissão. "Por mim? Por nós? Pela vida que estamos construindo? Por acordar todo dia ao lado de alguém que me conhece de verdade?" Mateus pegou a mão dela. "Clara, eu não posso pedir para você desistir do seu sonho por minha causa. Não está pedindo, eu estou escolhendo. E se arrepender? E se eu for e me arrepender de ter ido embora?" Mateus a olhou nos olhos. "O que você quer fazer?" Clara sorriu e ele reconheceu o sorriso que se apaixonara. "Quero ficar. Quero ver onde isso vai dar. Quero construir uma vida real com você." "Tem certeza?" "Pela primeira vez em muito tempo tenho." Mateus se levantou, se ajoelhou na frente dela. "Clara Cavalcante Rangel, você aceita se casar comigo?" Ela riu. "A gente já é casado." "Aceita se casar comigo de novo? Dessa vez porque a gente quer." Clara o beijou em vez de responder. 1 ano depois, renovaram os votos numa cerimônia simples no jardim de casa. 20 pessoas, comida caseira, flores que Clara plantou. Mateus não usou terno. Clara não usou vestido branco. Prometeram amor, cumplicidade e honestidade um ao outro. 2 anos depois, Clara abriu um ateliê de restauração em casa. Mateus reduziu a carga de trabalho para passar mais tempo com ela. 5 anos depois, adotaram uma menina de 8 anos que Clara encontrou num orfanato durante um trabalho voluntário. Quando alguém pergunta para Clara qual foi o segredo para salvar o casamento, ela sempre dá a mesma resposta. "Paramos de fingir e começamos a tentar." Mateus, que geralmente está por perto quando ela conta essa história, sempre acrescenta: "E descobrimos que amor de verdade só cresce quando a gente tem coragem de ser quem realmente é." A última lição da história de Mateus e Clara é transformadora. Às vezes, as piores coisas que dizemos são exatamente o que precisávamos dizer para encontrar a verdade. E às vezes, recomeçar é a única forma de começar de verdade. Se essa história tocou você, deixa um like e me conta.
Você já teve que recomeçar algo para fazer dar certo? Os comentários me inspiram a continuar trazendo essas histórias de